A importância do Parque Socioambiental Antônio Gazeta é preservar toda a questão cultural, né, a história da fazenda, os costumes da fazenda e, além disso, e é muito rico, é a questão ambiental que nós temos aqui, espaços aqui gigantesco, de grandeza gigantesca ambiental. O maior orgulho que eu sinto desse local é estar de frente com a natureza. Esse é meu maior orgulho. Olha, eu penso que a Fazenda da Gazeta ela vai ser uma grande referência para a região de Campinas, né? Ela é tão importante porque sem a natureza nós não somos nada, né? E cuidar de um espaço como esse requer desafios, sim, mas também as próximas gerações elas precisam conhecer como que era, né? Para elas poderem cuidar também. A importância da Fazenda Gazeta para mim é a preservação do patrimônio de forma unificada. O patrimônio natural e o patrimônio material estão preservados aqui e isso permite com que as próximas gerações conheçam as origens da cidade de Hortolândia. A importância da Fazenda Gazeta é preservar a história rural de Hortolândia e ela é também o futuro, uma importância no futuro, que é cuidar do meio ambiente. Ali tem uma lagoa de água limpa, que tem uma fauna, tem muitos passarinhos, tem animais silvestres de pequeno porte. Então ela é um pedaço muito importante da história passada de Hortolândia, mas também vai ser do futuro de Hortolândia. O que a Fazenda Gazeta representa para mim, Chico Amado? Aqui eu mato saudades. Aqui eu mato a minha saudade. Porque aqui tem tudo daquilo que eu já vivi um dia. E isso é a minha maior essência. Ora, a importância da Fazenda Gazeta é esse resgate da cultura do nosso povo hortolândense. A importância de preservar isso aqui para ser contada a história, eu acho que é o maior o benefício para a população de Hortolândia. Eu acho que a Fazenda Gazeta aqui, eu como morador aqui antigo, 45 anos, 46 anos, eu vejo isso aqui como patrimônio histórico, entendeu? E a ideia do prefeito, do governo, foi maravilhosa adquirir essa parte, que com certeza, se a prefeitura não pega isso aqui, o governo não pega, ia virar mais um loteamento. E você vendo todas essas coisas aqui, tudo, é um orgulho de Hortolândia, da antiga. A importância da Fazenda Gazeta é muito simbólica para a gente. É o lugar onde muita coisa começou. Logo aqui à frente da Gazeta a gente tem a Delca, que aqui na frente é quase uma contradição, né, da industrialização com uma parte mais da área rural. Então eu acho que a gente não pode perder nossa essência. Isso aqui tem que ser preservado como está sendo preservado. É um local que hoje é da prefeitura, né? A prefeitura fez um grande esforço para adquirir esse espaço e contar a história a partir de algo que ainda existe. O desenvolvimento das cidades, eles vão chegando e poucas áreas são preservadas. Aqui nós tivemos o acerto, né? O prefeito teve esse acerto de manter essa área como ela era antigamente. Isso traz memória, isso traz também importância da preservação do patrimônio histórico-cultural. Essa propriedade, ela tem todo um caráter histórico. Então, assim, em 1938, o seu Dante Gazeta foi o primeiro proprietário aqui dessa área, né? Ele adquiriu essa área. Era uma área rural, né? O seu Dante Gazeta, ele vivia aqui no Brasil, na cidade de Nova Odessa, mas ele veio da Itália, junto com a sua esposa, Genoveva Gazeta. E aí ele fez a aquisição dessa área, que contempla aqui o Parque Gazeta, mas na verdade essa área ela é mais abrangente, vem desde as margens da SP-101 e vai até o Jardim Adelaide. A Fazenda Gazeta, há tempos atrás, era uma fazenda onde tinha plantio, você pode ver, tem o próprio terreiro de café aqui, alguns bairros aqui vizinhos levam o nome
de Adelaide, que é uma dos familiares dos Gazetas, né? Então tem todo um histórico ao entorno da fazenda que marca a presença aqui da família Gazeta no município, né? Então é uma história bem bacana, é uma história do tempo que eles saíam ainda de carroça, quem vinha lá de Nova Odessa, vinham para cá cuidar desse espaço e tal. Então tem uma história rica aqui, é uma história ainda que poucos conhecem, né? Mas que vale a pena conhecer. E quando a gente fala da fazenda Santo Antônio do Morro Azul, tem algumas características que é bom a gente estar frisando. Por exemplo, fazenda porque é uma área muito grande, né? Acima de 40 alqueires já se considera uma fazenda. Assim, sítio, chácara são outros tipos de medidas. O que vale destacar, Santo Antônio, né? Por que Santo Antônio? Porque a família Gazeta, o seu Dante Gazeta, que nasceu na Itália em 1884, né? 1884, aí ele se casou com a dona Genoveva e vieram para a cidade de Nova Odessa. Aí tiveram, graciosamente, um casal, filho, né? Antônio e José, que são gêmeos, os dois irmãos gêmeos. E um pouco mais adiante, né? O irmão Antônio, que se destacava mais, que acompanhava mais o pai, ele tinha uma característica muito importante, que ele já tinha uma vertente de ser empreendedor. Os italianos vão trazer aqui para a nossa região uma das principais crenças católicas do período, que é a crença em Santo Antônio. Inclusive, o nome da fazenda original, que é a Fazenda Santo Antônio do Morro Azul, se deve em grande parte à crença nesse santo. Essa crença é tão forte aqui nesse período que a fazenda é formada, e até um pouquinho antes, que a gente vai ter várias fazendas Santo Antônio aqui na região. A gente tem uma em Louveira, a gente tem uma em Nova Veneza, uma em Joaquim Egídio, outras em Campinas, uma capela, inclusive, aqui próxima a gente, que é a Capela de Santo Antônio inicial, né? Então, tem muitos espaços, muitos lugares que são colonizados por italianos nesse período e que tem o nome de Santo Antônio, carregam essa crença junto com eles, né? Pelo histórico que a gente conheceu na época, não havia estrutura aqui na fazenda, né? Era conhecida como Fazenda Santo Antônio do Morro Azul. Até 1938 era a Fazenda Santo Antônio do Morro Azul. A partir de 1938 passou a ser Fazenda Gazeta. Naquele momento ele morava em Nova Odessa, adquiriu essa área e começaram a trabalhar nessa área, né? Com cultivo, plantio de algodão, café, frutas, verduras. E aí ele teve os filhos, ele construiu aqui algumas estruturas, como a casa-sede, como a casa do caseiro, né? Esse terreiro de café. E aí ele veio viver aqui com a família dele. E aonde que vieram morar para cá, no caso do seu Antônio, né, que é o que nós estamos falando, São Antônio Gazeta, ele veio morar para cá quando ele se casou. Em 1942 ele se casa, né, com a dona Olga. Inclusive aqui nós temos do lado uma pracinha em homenagem à dona Olga, é importante salientar. Então ele se casou com a dona Olga, né, teve 2 filhos que aqui se estabeleceram por um certo período. E os filhos dele, ele teve 2 filhos, que é o seu Dorival Gazeta e o seu José Francisco Gazeta. Hoje eles já são idosos e são as pessoas que a prefeitura fez a negociação dessa área, né? Uma das exigências, inclusive, da permuta, da troca, é que a prefeitura mantesse o nome do seu Antônio Gazeta, que foi o pai do seu Dorival e do seu José Francisco. Mas o mais importante destacar também, né, por que era Morro Azul, né? Falava Morro Azul. Morro Azul porque existia um contraste entre o céu ensolarado com as terras, né? Ou, no caso aqui, a mata ciliar. De longe se via o Morro Azul. Por que eu estou citando isso? Porque o seu Dantes, ele tinha o costume de trazer os filhos para cá, bem
no nascer do pôr do sol, eles estavam vindo para cá com carroção, né? E os filhos vinham acompanhando o pai naquela época. E de longe já havia aquele Morro Azul, né? Então tem um nome interessante, porque Fazenda Santo Antônio Morro Azul, nós podemos definir dessa forma. E toda a questão aí que dá para destacar, que são 3 vertentes muito fortes que tem essa fazenda. A primeira vertente que eu vejo é comercial, obviamente que naquela época tudo girava em torno da economia, principalmente agrícola, né? Aí o que aconteceu? Já tinha essa vertente comercial, mas tinha a vertente também sentimental, né? E podemos falar a ambiental. Essas 3 vertentes é que faz acontecer toda essa fazenda aqui. A fazenda vai ser um espaço muito grande, no seu tamanho original, até a década de 60, quando o seu Dante Gazeta falece. E aí ela é dividida entre os seus filhos. Aí também foi criado alguns loteamentos. Aqui do lado nós temos o loteamento Jardim Adelaide, que é em homenagem à esposa do seu José, que chamava Adelaide, né? Então tem alguns pontos importantes aqui dessa história que devemos ressaltar, né? Nessa mesma década, uma parte também da fazenda ela é vendida para a empresa Dow Corning. Então a empresa é um espaço conhecido como o Canto da Coruja, porque era um espaço que tinha muito ninho de coruja e eles vão ter muita dificuldade, inclusive, de implantar o território da empresa ali, porque eles têm que dar fim nessas corujas sem matá-las, né? Então uma parte da fazenda também se torna o território da Dow, que é uma empresa muito grande aqui. Quando a gente está pensando nessa transformação a partir da década de 60, a gente tem que lembrar sempre que a gente está pensando na expansão de Hortolândia, que tinha acabado de se tornar distrito de Sumaré em 53. É um momento que as empresas começam a vir para cá e automaticamente o fluxo de pessoas que vêm morar na região aumenta, então os loteamentos começam a aumentar, as moradias começam a crescer, as pessoas também começam a ocupar alguns espaços de forma não legal, de forma não oficial, né? As ocupações começam a crescer. Então, a fazenda vai se transformando da mesma forma que a cidade vai se transformando, né? Hortolândia começa a crescer como distrito e, como consequência, algumas partes da fazenda vão sendo desmembradas para se tornar espaços industriais, como a Dow, ou espaços de moradia, como o loteamento Jardim Adelaide. Aí depois eles acabaram loteando ali, virando Terras de Santo Antônio, que pegou boa parte ali, né, da onde está o parque hoje, ali perto. E isso foi na década de 2000, assim, mais ou menos, que teve esse loteamento. E no início, né, dos anos 2000. Só que os proprietários, eles reservaram uma grande área ali, que é perto da lagoa, que era a sede da fazenda, eles reservaram e estava na posse deles, né? Eles estavam como proprietário. Mas aí como a cidade, o bairro foi crescendo, né, e já não tinha mais essa questão de... já não dava mais para plantar, né? Quando foi feito o loteamento, você tem que dar 10% de área verde, né? Então, e preservar também a área de APP, né? Então, como tem aquele córrego ali, que nasce na lagoa ali, né, numa nascente, e ele desce ali, depois atravessa a 101, então quando eles lotearam, toda essa parte de área verde aqui do canto, né, já foi dado como área verde do loteamento, né, que é obrigatório, tanto a área de APP do rio, quanto o espaço de lazer e de área verde. Mas a fazenda aqui, a sede, ficou preservada ainda um pedaço, né? A gente percebe que Hortolândia se tornou uma cidade em 91, com a emancipação, e esse processo de industrialização, que já era grande, que inclusive foi um dos impulsos da emancipação, né? A arrecadação que ia para Sumaré, enquanto ela vinha de Hortolândia, quase 70% da arrecadação de Sumaré era daqui. Esse processo aumenta depois que Hortolândia se torna uma cidade independente. Várias empresas querem vir para cá e elas vão se concentrar em grande parte nessa região próxima aqui da Fazenda Gazeta. E aí a gente tem um novo loteamento que sai do território original da fazenda em 2001, que é o Terras de Santo Antônio, que é um bairro também cheio de casas, né, de residências, mas ele é um bairro predominantemente industrial. Então a gente tem uma nova separação desse território, mas mesmo assim as áreas verdes principais da fazenda são mantidas, que era uma preocupação já antiga da família Gazeta. E o que vale destacar também é que na ambiental, o seu Antônio tinha um capricho muito grande com isso aqui, né? Ele cuidava disso daqui no sentido assim muito com amor e carinho, principalmente na questão de preservar aqui a nascente, né? E também esse lago. Essa preocupação não existe só aqui nesse parque, nessa fazenda.
Lá nas primeiras terras que o Dante Gazeta comprou em Nova Odessa, ele também tinha essa preocupação ambiental. E os filhos dele mantiveram essa preocupação. Tanto que hoje em dia, em uma das fazendas originais que eles tinham em Nova Odessa, é uma escola pública chamada Dante Gazeta e é super arborizada, ela preserva a natureza original da região. Então essa preocupação, a gente não pode falar em ambientalismo no começo do século XX porque essa consciência não existia. Mas essa preocupação em preservar o meio ambiente, em cuidar da natureza para o futuro, existia na família Gazeta desde quando eles chegaram para cá, em todos os espaços que eles permaneceram, né? Em todos os espaços que eles viveram. Então, em 2017, o prefeito Ângelo ficou encantado também com essa área. Eu me lembro que, junto com alguns outros técnicos da secretaria, nós fizemos todo o percurso dessa área, fomos até a nascente, atravessamos o outro lado e a gente ficou encantado, né? E aí, naquele momento, o prefeito Ângelo falou que a gente poderia fazer o que fosse preciso para a gente adquirir essa área. Foi aí que começou a nossa luta. Então, aqui eu também parabenizo o prefeito Zezé Gomes, naquela época vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, por ter trazido esse desafio para nós, né? Porque a gente poderia ir ao longo do tempo, aí, desses anos, ter perdido essa área, porque ela poderia estar loteada, né? Então, todo esse resgate que a gente tem aqui cultural, né? Toda essa riqueza ambiental, ela poderia ter se perdido, né? E ao longo do tempo, aí dos 4 anos, nós fizemos várias negociações até chegar ao ponto que concretizou a permuta dessa área, que foi em 2020, né? A gente não conseguiu inaugurar como posse em 2020, a gente fez isso no começo de 2021, maio de 2021. Infelizmente, o prefeito Ângelo já havia falecido. Para nós foi um momento muito emocionante, aquele momento que nós estivemos aqui, né? Na entrega da posse dessa área para a prefeitura, mas a gente sabe a luta que foi durante os 4 anos. Então, o processo de permuta, ele se deu a partir de uma negociação de troca de área. Então, trocou-se uma área pública para uma área privada, através da aprovação de uma lei municipal. E aí, o prefeito, na época, Ângelo Perugini, e o vice já era, né, o atual prefeito Zezé, que era o secretário de Meio Ambiente, eles tinham essa intenção de adquirir essa sede, né, para preservar ela enquanto história da cidade, né, que é uma das poucas sedes de fazenda aqui que a gente conseguiu preservar. E aí houve interesse, né, dos proprietários, a prefeitura então abriu uma negociação, a gente fez a avaliação dessa parte de toda a lagoa ali, da fazenda, daqueles imóveis que tinham ali, né? É uma capela, um galpão, que hoje até faz parte da sede, né, da Secretaria de Meio Ambiente. A gente avaliou aquilo e propôs para os proprietários a troca por outro terreno. Então a gente conseguiu trocar. Eles tinham também um pouco de dívida de IPTU, a gente acabou nessa negociação, né? Então recebendo o IPTU que estava atrasado, trocamos por parte de área. A prefeitura fez um ótimo negócio, porque a proporção assim da área que a gente acabou pegando para a área que a gente doou foi muito maior. A gente pegou, não vou lembrar os números exatamente, mas tipo, pegou 50 mil metros de área e trocou por 15 mil metros de área. Então a gente acabou adquirindo toda aquela parte onde estão a sede da fazenda, a lagoa. E o intuito tanto do Perugini quanto do Zezé, que era o secretário de Meio Ambiente, além da preservação cultural daquele espaço, é a preservação ambiental. A prefeitura tem uma coisa muito bacana, eu acho que isso vem desde do nosso querido Ângelo Perugini e juntamente com o Zezé, que são pessoas que são apaixonadas, são pessoas visionárias, são pessoas que querem a cada dia deixar a cidade muito mais verde. Em 2021, nós implantamos essa área, inauguramos como posse de área pública. E aí, naquele processo todo de pandemia, a gente não conseguia avançar muito com benfeitoria, zeladoria, mas é algo que nos preocupou bastante, que a Secretaria de Meio Ambiente, ela ocupava ali no Paço Municipal um espaço muito restrito. Então, a Secretaria ficava num espaço pequeno, onde com a pandemia
veio a preocupação que os funcionários ficavam muito um próximo do outro. E aí a gente olhando para essa área aqui maravilhosa, nós falamos, não, então vamos tentar adequar a nossa estrutura utilizando já o Parque Gazeta, né, que a partir de 2020 saiu de Fazenda Gazeta para Parque Socioambiental Antônio Gazeta. Então, com isso, nós trouxemos para cá a estrutura do Departamento do Verde. Então, os espaços físicos que o Parque Gazeta possui, né, que vem desde a Fazenda Gazeta. Então, nós temos uma Casa do Caseiro, né, hoje, através de um decreto de autorização do prefeito, nós temos um caseiro que fica aqui no espaço, inclusive para zeladoria, né? Não dá para deixar um ambiente como esse grande sozinho. Então, nós temos a Casa do Caseiro, que é algo que já existia. Anexo à Casa do Caseiro, a gente tem o Núcleo de Educação Ambiental, que também já existia, e os sanitários, né? Depois nós temos um galpão que fica próximo à rua, né? Esse galpão hoje ele é muito bem utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? Como nós também trabalhamos com um evento de grande proporção, né, que é o Natal Sustentável, então nós temos vários enfeites, várias estruturas. Essa estrutura fica toda guardada nesse galpão. Nós temos a igreja, né, que é também histórico, um espaço que já veio da Fazenda Gazeta, foi construída inclusive pelo seu Dorival e pelo seu José, com quem nós fizemos a negociação, né? E dos pedidos também exigidos na negociação foi que a gente não eliminasse a existência da igreja. Lembrando que Santo Antônio é um santo casamenteiro, né? A gente sabe que é um dos santos juninos, então sempre que a gente pensa numa capela, numa comemoração, a gente pensa em Santo Antônio como um santo que vai ajudar aquela família nova a se formar. Então, quando se criou, inclusive, a capela que a gente tem aqui, que ela leva o nome da fazenda, que em 75 essa capela foi criada, ela também tem essa ideia de celebrar os santos, celebrar as uniões entre os casais aqui. Muitos casamentos foram realizados aqui, então Santo Antônio abençoou todos eles, né? Aqui foi também, além da devoção, né, teve casamentos, muitos casamentos tiveram por aqui, batizados. E tinha um padre que vinha de Americana para cá, para celebrar as missas, né? Então, onde o pessoal participava das Santas Missas, aqui nessa paróquia, na Capelinha Santo Antônio, né? Que também contribuiu muito com o povo daqui da região, porque praticamente foi uma das primeiras da Igreja Católica nesse canto aqui, né? Essa igreja é um espaço bem antigo. Nós também queremos preservar esse espaço, então assim, nós fizemos pequenas adaptações que precisavam, tipo o forro, né, que estava desabando, o telhado, mas a gente quer manter tudo, o piso, tudo a gente quer manter. Esse ano a gente pretende instalar ventilação dentro da igreja, para quê? Para que a gente também comece a utilizar como espaço para desenvolver atividades. Tem os bancos, é tudo muito original, mas a gente quer usar um espaço para desenvolver atividades, tanto da prefeitura, como se algum projeto vier a agendar. Então, assim, é um espaço que a gente quer utilizar a partir desse ano. Depois nós temos todo esse pátio, que é o terreiro, onde era realizado aí os preparos com o café, né, que eram plantados. Aí a gente tem esse terreiro, que é esse pátio grande. Depois nós temos a casa-sede, que é uma casa que é uma bela estrutura também, né? Foram feitos pequenos reparos de reforma e a gente pretende manter. E a gente tem mais um barracão lá que é de guarda-ferramentas, né? Então, todo esse espaço de estrutura, mesmo com a implantação do parque, que é algo futuro, dentro do projeto toda essa estrutura permanece, né? E aí, partindo para a questão ambiental, né, que é algo que a gente vê com muito bons olhos, né? Qualquer ambientalista que chegar aqui, ele vai visualizar isso. Nós temos uma nascente que abastece um lago. Temos uma área de preservação permanente com uma diversidade imensurável de espécies nativas.
E depois nós temos aqui, mais para esse lado, onde tem as estruturas, várias espécies frutíferas. Então nós temos aqui pé de manga, nós temos o pé de caqui, acerola, carambola, temos pé de laranja, pé de limão, né? E a proposta nossa também, dentro desse novo projeto, é não eliminar essas árvores, né? Para que a gente continue com essa riqueza ambiental que a gente possui aqui. Fora isso que eu estou falando, toda essa riqueza ambiental, né, tanto da arborização quanto da nascente, atrai uma fauna muito interessante aqui para esse espaço, né? Então, assim, vários pássaros, se você ficar aqui um pouco, ficar observando, então, assim, a gente vislumbra aí vários pássaros, né? Tanto no lago também, o lago já tem especulação da população, inclusive para pesca, né? E fora esse espaço que é desse lado do lago, a gente também tem o espaço que é do outro lado, né? Que é a proposta da prefeitura, no projeto futuro, é nós implantarmos do outro lado um viveiro de mudas ornamentais. Como começou a questão, a especulação imobiliária foi muito forte, né? Ainda está sendo, a prefeitura tem uma iniciativa muito importante de preservar principalmente a nascente, né? Que é uma nascente muito bem conservada, é uma nascente que essa água também vai até o rio Jacuba, né? Algumas pessoas não sabem disso, mas vai no rio Jacuba, né? Uma das fluentes do Jacuba. Então foi um olhar da gestão preocupada com o meio ambiente, né? E essa lei aí, né, ela beneficiou, começou as tratativas em 2017 com os proprietários para manter essa área, né? É claro que teve os loteamentos que estão acontecendo, as construções estão vindo, mas assim, se não fosse a intervenção da prefeitura, eu acho que seria difícil nós termos essa linda lagoa, ter esse espaço aqui, a sede, né, construção da casa do caseiro aqui, enfim, eu acho que seria outro destino, né? Uma área de preservação permanente. Então, assim, nós vamos começar pela nascente, né? Nós temos uma nascente. E por lei, toda nascente ela precisa ser protegida, né? Então, uma nascente, para ela ser protegida no raio de 50 metros, ela não pode ter intervenção humana, né? Ela abastece um lago e esse lago também tem uma área que precisa ser preservada, né? Uma área que, por lei, ela precisa ser preservada no espaçamento de 30 metros, onde tem que haver vegetação. Para quê? Para a gente preservar todo aquele recurso hídrico que a gente precisa preservar, não tem intervenção humana ali que venha degradar, né? Então, a área de preservação permanente, ela se dá por conta do recurso hídrico existente que a gente tem aqui no Lagoa. E aí tem a diversidade de espécies plantadas, inclusive espécies que a gente hoje destaca mais, que a gente eleva mais, que são as espécies nativas. Ela é que praticamente faz toda essa lagoa tá aí, ó, do jeito que ela tá, linda, porque ela jorra o tempo inteiro. A gente acabou preservando bem ela aqui. Nós não temos nenhum descarte nessa nascente, né, descarte regular. Então você vê que a água é bem limpa, a nascente lá é limpíssima. A gente faz de tudo para preservar ela, e ela é importante porque ela abastece essa lagoa e abastece os outros sistemas para baixo, porque isso aqui vai até lá no Jacuba, lá embaixo. Então ela está preservada aí, é importantíssimo porque para a fauna, para a flora, né, os animais que vêm aqui, tem peixe aqui na nossa lagoa, né? Acabamos de ver um peixe aqui agora há pouco, então assim, se fosse uma lagoa que tivesse com uma qualidade de água ruim por causa da nascente, com certeza não teria aí peixe, os animais que vêm para cá. Então assim, ela é que faz tudo isso aqui ser do jeito que aqui, ó, coisa linda aqui, e há anos, né? Há anos jorrando água limpa para poder ter essa coisa maravilhosa que é essa lagoa aqui na Fazenda Gazeta. Então, assim, a nascente aqui é a base praticamente do que tem aqui. Essa nascente é a base. Bom, aqui agora a gente vai iniciar o caminho que chega até a nascente. Aqui é onde ela inicia. Aqui é uma área de preservação. Nunca foi ambientada, nem construído nada. Sempre foi preservada essa área por causa da nascente aqui, até mesmo
pelos antigos fazendeiros que moravam aqui, já preservavam essa área já. Aqui eu tenho visto alguns pássaros, pica-pau, já vi vários pica-pau, ninho de pica-pau, tucano, cobra, jiboia, já vi 2 tipos de jiboias aqui já. Cascavel, jararaca, eu já vi uma jararaca também. Bom, aqui nós temos 2 nascentes. Uma começa aqui, onde a gente vai entrar daqui a pouco. A primeira eu vou levar vocês em uma aqui que a gente fez um poço, que aqui tem uma horta que uma pessoa cuida, então ele pega a água desse pocinho que a gente fez aqui. Aqui a gente tem um poço, que aqui é uma nascente, ó. Ela nasce ali, ó. Aí fez um pocinho para poder captar uma água para molhar as plantas, algumas coisas assim, molhar, fazer a horta. É nesse ponto aqui onde ela brota. Na época eles faziam a preservação também porque eles usavam muito dessa água para uso próprio deles, né? Foi assim que eu fiquei conhecendo a história deles aqui também. Então eles faziam muito, até mesmo para preservar a nascente, mas também que eles usavam essa água para uso próprio deles, porque antigamente não existia água encanada aqui, né? Era água de poço ou de alguma nascente. Uma coisa muito legal que quando nós levamos o público até a nascente, primeiro, eles têm a oportunidade de verem como é que nascem os grandes rios, como é que se formam os oceanos. Então é muito legal, as pessoas veem a própria nascente. Eu gosto muito. Gosto muito de cuidar disso aqui. Cuido como se fosse meu, com muito carinho. Bom, aqui é a segunda nascente que nós temos. Aqui é onde ela nasce ali, no meio dela, escorre aqui, é onde ela abastece a lagoa também. Mas são essas 2 que abastecem a lagoa. Aí aqui, ó, ela tem uma corrente, que daqui não vai dar para nós ver melhor, porque ali tá meio barrento, senão a gente entrava ali, ó. Mas se a gente for ali por cima, você vai ver a corrente de água que ela desce ali, ó. Aí é daqui que ela vai e abastece toda essa lagoa que nós temos ali. Aí aqui nesse meio aqui é a mais forte dela. E nós também temos uma marcenaria, que é a produção de bancos e mesas para os espaços públicos. E essa madeira é proveniente do corte de árvore, então a gente reaproveita, né? Teve autorização por algum motivo, precisou cortar uma árvore grande, então essa madeira é conduzida para onde? Para cá. Aqui a gente tem uma marcenaria que produz esses bancos e essas mesas. Olha, essas madeiras vêm aqui mesmo, da nossa cidade. São as madeiras, as árvores que caem, as árvores que estão condenadas, entendeu? Com o tempo, chuva e tudo. Então essas árvores caem e a gente avalia aí com a equipe, não é só o Mazinho, né? Tem uma equipe. A nossa secretaria aqui temos 3 equipes que trabalham com podas e corte de árvore. Aí onde que vem para cá, a gente seleciona e reaproveita essas madeiras, onde a gente faz bancos, mesas, entendeu? Nas instalações de praça aí. Da nossa cidade. Com certeza, né? A gente fica muito contente, ainda mais que a gente, quando iniciou esse trabalho, estava instalando as primeiras mesas, os bancos e tudo, a gente viu a população aceitando. Então, quando a população aceita, a gente vê o pessoal contente, o pessoal fazendo aniversário, piqueniques e tudo, aí é uma satisfação enorme, a gente fica muito contente, entendeu? Com certeza. Em 2022 também, até para aproveitar toda essa estrutura que a gente tem, né? Anexo à casa aqui do caseiro, a gente tem um galpão grande, então nós também implantamos um núcleo de educação ambiental. Esse núcleo de educação ambiental ele foi implantado no sentido que a gente ofereça, né, aos grupos sociais, às escolas, um espaço para que a gente desenvolva atividade de educação ambiental. Então, hoje, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, nós já temos também o Departamento de Educação Ambiental e, através do Departamento de Educação Ambiental da equipe, aqui no núcleo são oferecidas palestras, orientações, visitações monitoradas aqui nesse espaço. Ou seja, embora o parque não está aberto ao público, e foi um pedido inclusive do prefeito Zezé, que enquanto o parque não esteja aberto ao público, que a gente ofereça atividades monitoradas para que a população também vá conhecendo o espaço, né? Ainda está em transformação, né? Aqui é um local que está sendo melhorado para estar recebendo o público, né? Então, o que nós fazemos em outros parques é a educação ambiental.
nós trazemos os alunos das escolas, né? Pode ser até de outras cidades, que vêm até nós, no nosso município, que vai vir aqui também no Parque Socioambiental Antônio Gazeta. E aqui nós vamos desenvolver as atividades relacionadas ao meio ambiente, né? Nós podemos ensinar as crianças a fazer aqui terrários, como trabalhar composteiras, até mesmo cisternas. Tudo isso é possível fazer, né, com oficinas direcionadas para o público que interessa, né? E aqui era um espaço que estava ainda não estava sendo ocupado, estava vazio. E pensamos, puxa, onde montar esse espaço de acolhimento? Foi onde nós montamos esse espaço aqui. Ali dentro do espaço tem toda a história da Fazenda Gazeta, está ali na parede, né? Tem todo o começo, tem toda a trajetória, bem resumidamente, mas tem toda a história lá. Então essa foi a ideia de você ter esse espaço que nós chamamos de Núcleo de Educação Ambiental. E é bacana quando as pessoas se sentem aqui, são acolhidas, é muito legal. E principalmente em tempos ruins, onde você não pode fazer uma aula mais externa, você acaba trazendo todo o conteúdo para dentro do espaço fechado, né? Então nós recebemos as escolas, as ONGs, as entidades então nós sempre buscamos dentro da educação ambiental, primeiro é você reforçar qual é o meu papel diante de todas as questões ambientais, qual é o meu papel enquanto criança, qual é o meu papel enquanto adolescente, qual é o meu papel enquanto adulto, né? E eu sempre cito, sabe, que as escolas municipais, as escolas no geral, elas já fazem um trabalho maravilhoso com relação às questões ambientais. Todas as escolas desenvolvem trabalhos divinos. Eu sou fã dos trabalhos aqui. E nós, enquanto uma educação ambiental informal, nós reforçamos tudo aquilo que é dito pelas escolas, que é dito pela própria mídia, televisão, rádio, jornais e tal. Então nós reforçamos isso aqui de uma forma diferente. Em 2022, nós realizamos aqui o primeiro Café na Roça, aqui nesse espaço. Na verdade, o Café na Roça também foi idealizado pelo prefeito Zezé. O primeiro Café na Roça nós fizemos lá na chácara dele, quando ele era vice-prefeito. E foi um modelo muito bacana, que é um evento que ele é realizado logo pela manhã, 5 horas da manhã. Né? Ele traz todo esse resgate, essa cultura de fazenda, né? E aí nós realizamos aqui também, em 2022, o primeiro Café na Roça. E a ideia desse café era resgatar as tradições da roça, a tradição do povo que veio do Paraná, que veio do Nordeste, que sempre estava na lida muito cedo, né? E o horário do café, desse pessoal que trabalhava na lavoura, era 5 horas da manhã. Aí ele reproduziu esse evento, só que conforme ele estava contando, ele não tinha muita expectativa de público. E logo no primeiro que ele fez, já explodiu de gente. Acho que era curiosidade, tomar café às 5 horas da manhã e tal. E esse evento ele foi sendo repetido, só que cada vez com mais público. Aí o Zezé virou o prefeito, e um dia ele conversando com a gente na sala, acho que a Eliane estava junto também, né? Ele já conhecia, já tinha participado do café. Eu ainda não tinha participado, eu tinha ouvido falar, mas não tinha participado. Ela também foi um entusiasta e falou assim, olha, acho muito legal fazer um espaço onde lembre um pouco da roça, lembre um pouco as tradições da cidade, né? E a Gazeta era o espaço aqui ideal para que isso acontecesse. O Café na Roça realmente é uma releitura, é um resgate para as pessoas que estão aqui. Eles têm um flashback do tempo. Fala, poxa, que saudade que eu tava disso, de tomar aquele café na taipa do fogão, batendo papo com a minha mãe, né? Aquele ovinho cozido de manhã, aquele cafezinho, cheirinho do café. A mãe ia para a cozinha e a gente, lá no quarto, antes de se levantar, já era sediado por aquele cheirinho. Você levantava até mais rápido, né? Vinha até mais correndo, né? Chegar lá, a mãe já estava com a mesa pronta, com o bolo de milho, o bolo de fubá, com o bolinho e aquele cafezinho. Não era nem garrafa térmica. Garrafa térmica é muito moderno, né? Era no bule mesmo, naquele bule de esmaltado, né? Branquinho, verdinho, azul, né? E isso, quando as pessoas chegam aqui, elas realmente estão fazendo, voltando ao passado.
voltando ao passado, na prática mesmo aqui. Aquele bolinho de milho e a música sertaneja que não pode faltar. Que ali sempre teve o palco ali, né? Sempre tem o palco. Ano passado teve craveiro e cravinho, né? Foi uma festa maravilhosa. E aí, nós da cultura incorporamos os elementos musicais, que também é muito tradicional na roça, muito tradicional na lavoura, para dar um entretenimento, não só o café, mas um passatempo, uma moda de viola raiz também. E aí eu confesso que quando a ideia surgiu, eu falei, olha, se às 5 horas da manhã o café, a gente tem que acordar 3 horas para começar a preparar o evento, né? Mas a galera da produção começou a gostar também. Esse lance de trabalhar na madrugada, para a gente, na cultura, ele é um pouco mais comum. A gente sempre está ou no final do evento, coisa do tipo. Então foi algo que a gente gostou muito. E aí nossa primeira experiência como um evento da prefeitura foi maravilhosa. Teve vários reencontros, várias histórias contadas, muita gente apareceu, muita gente trazendo a sua alimentação, trazendo sua canequinha. Foi algo comunitário, realmente lembrou como era feito as quermesses, as festas antigas, né? Isso é tradição e a gente tem que buscar preservar isso. Para quando você vem para um lugar desse, tomar um café aqui, passarinho cantando, ouvindo uma música sertaneja, né? O lago ali ao lado, tudo isso faz sentido, o café fica mais saboroso, né? A saudade bate mais, você fala, poxa, olha só, estou tomando um café na roça, ouvindo passarinhos cantarem, ouvindo uma boa música sertaneja, Chico Mineiro, Cabocla Teresa, Menino da Porteira. Então, por isso que o café na roça tem todo o sentido de ser aqui. Em outro lugar seria rotina. Eu costumo dizer o seguinte, Hortolândia, e não é diferente de todas as cidades do Brasil, tá? Eu acredito, vou dar um chute aqui, mas eu acho que 70% da população de Hortolândia, não se enganem, vieram dos interiores do Brasil. Assim igual o prefeito, né? O maestro Tim Mendes, mestre Chiquinho, eu, Zezé Gomes, o Cafu, né, que é o nosso secretário de governo, veio dos interiores do Brasil. Então, assim, aqui só tem pessoas que essa cultura da música sertaneja, de uma música Saudade da Minha Terra, né, Chico Mineiro, Fogão de Lenha, todas essas pessoas sabem do que a gente está falando, do que a gente está cantando. Eu acho que foi um baita acerto da administração pública propor esse evento, porque é um evento que já está agora no calendário oficial do município, é um evento que todo ano as pessoas esperam muito, muito dele, né? E para a gente é um orgulho fazer parte, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Governo. A gente está super bem entrosado nesse intuito de resgatar essas tradições, né? Então, esse ano a gente pretende também ampliar a participação da cultura neste evento, com atrações musicais, né, com outras tradições aí culturais para ampliar esse trabalho. Foi um evento que nós fizemos achando, né, que assim, viria um público pequeno, mas ali logo no começo nós tivemos ali 200, mais ou menos 300 pessoas no primeiro Café na Roça, nós realizamos aqui no Parque Gazeta. O segundo nós realizamos em 2023, então de 200 pessoas que nós recebemos aqui em 2022, 2023 nós recebemos 1000 pessoas aqui. Só fortalece a cultura caipira. Esse evento aqui, que não podemos esquecer que a criatividade é do prefeito Zezé Gomes, ele que trouxe isso, que isso está dentro dele. As pessoas não colocam para fora aquilo que não está dentro, logicamente. As pessoas só colocam para fora aquilo que está dentro dela e que aquilo ela valoriza, é um grande valor que tem dentro dela, que é a cultura caipira. Ele só faz isso porque ele já fez isso lá no passado. Então ele quer mostrar para as pessoas, matar a saudade das pessoas, da população de Hortolândia. É um encontro, e outra também, além do seu Café na Roça, é um encontro em amigos. Que aqui a gente pode bater papo, pode falar, pode curtir música sertaneja, batendo papo, falando de um monte de coisas, né? Da vida cotidiana, porém no lugar onde tem uma higiene mental fantástica. Tudo isso aqui tem uma energia muito boa. E essa cultura caipira da cidade de Hortolândia e de todo o Brasil, quando você vem para um ambiente desse, ela fica muito mais significativa. Por quê? Porque você está falando de algo
vivendo momentos em ambientes que faz você dar uma volta no tempo, né? A gente precisa sempre lembrar de onde viemos, como começamos, né? E Hortolândia tem essa característica de uma cidade que foi formada a partir dos imigrantes que chegaram aqui e começaram a construir essa terra, né? Aqui era uma cultura de lavoura mesmo, né? O pessoal trabalhava muito duro, acordava muito cedo, e as pessoas que participam, tanto as mais velhas, relembram o que acontecia, e as mais novas têm o prazer de ter a vivência do que os pais fizeram no passado. Porque tem muita história, até que meu pai me conta, do tipo, olha, eu acordava às 3 horas da manhã, andava atrás do trem, chegava na lavoura às 5, tomava café. Então, aqui é uma oportunidade de viver isso que ele conta pra gente também. E a gente, lógico, pensando na população como um todo, não só adequar a estrutura da secretaria, mas proporcionar para a população um local também de visitação. Então, aí o que nós fizemos em 2021? Nós começamos, juntamente com a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, pensar nessa área como um parque de visitação para a população, né? Então, nós temos já o projeto já definido para a implantação de um parque aqui, né? Um parque que vai ter portaria, vai ter ciclovia, vai ter estacionamento, né? Vai ter banheiros, porque aí a gente pode receber a população para visitação aqui. Então, essa proposta, esse projeto, ele está inserido dentro do novo PIC, que é um pacote de obras para os próximos anos, né? Então, prevê a implantação de um parque aqui e a gente já sonha com um ambiente que vai ser muito bem frequentado, né? Dentro dessa proposta do parque, a gente quer implantar aqui também um restaurante, a gente quer proporcionar uma área de pesca para a população, né? Vai ser um espaço muito aconchegante. Esse projeto já está definido e ele já está inserido nas obras do novo PAC. Uma das coisas que a gente deve implantar, não a longo prazo, já começamos a conversar sobre isso, é fazer um Conhecendo Hortolândia, né? Um Conhecendo Hortolândia, lugar onde eu moro, é um nome que eu já trouxe de uma outra secretaria, né? Pedi emprestado lá, eu chamo Lugar Onde Eu Moro. Então, para que a gente consiga, isso nós estamos discutindo aí, mas é coisa para médio, para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, é que a gente consiga, ou por inscrição, nós vamos ainda saber de que maneira nós vamos formatar isso, mas que a gente consiga trazer pessoas melhor idade, ou as próprias escolas, que conheçam os pontos, né, os pontos da cidade, que conheçam os nossos parques, e o Gazeta faz parte dessa visitação Conhecendo Hortolândia. Porque, como muitos sabem, um parque tão belo quanto esse, entre outros espaços, a população desconhece. Então a gente está num espaço de origens, a gente pode dizer. A gente está num espaço de preservação da origem tropeira da cidade, da origem agrícola, de preservação dessa memória original de Hortolândia, do início das fazendas, onde a gente nem tem Hortolândia, a gente tem Jacuba e Terra Preta, mas ao mesmo tempo a gente está num espaço de preservação ambiental, de preservação das nascentes, de árvores centenárias. A gente está num espaço de patrimônio material e de patrimônio natural. Isso é muito raro da gente encontrar dentro do estado de São Paulo, as duas formas de patrimônio muito bem cuidadas, como a gente tem aqui. Então, pensando numa cidade para o futuro, que é esse o desejo do nosso prefeito, da nossa administração municipal, né? Preparar a cidade para 30 anos. Né? Então, eu vejo que nós mantemos toda essa estrutura, toda essa qualidade ambiental nesse espaço, oferecer para a população, né, nos próximos anos, um local onde ela possa estar vindo, trazendo seus filhos, mostrando todo esse resgate, né, que a nossa cidade possui, né, que é a área da fazenda, né, espaços onde a população vai poder ter um lazer e junto com a sua família, contemplar as belezas naturais, ambientais. Então, pensando aí em cidade do futuro, cidade inteligente e sustentável,
manter toda essa estrutura é um ganho imensurável para o município. Isso aqui é importante porque é história, né? E a história a gente não pode deixar para trás. Eu acho que a história tem que ser contada, né? Porque é maravilhoso você contar que alguém que veio lá da Itália para cá, com a família, construiu isso aqui, plantou as árvores, fez um casarão, plantava ali, secava café e outras coisas, né? Trazer as pessoas para cá para conhecer, porque muita gente não sabe o que existe em Hortolândia. Muita gente não conhece, né? Então, a ideia mesmo depois que o parque estiver pronto, né, o Parque Gazeta, a gente trazer para as pessoas conhecerem e ajudar a preservar. E espalhar para a cidade que existem parques maravilhosos como esse. Eu quero ressaltar assim, a importância do seu Antônio, né? O seu Antônio Gazeta, ele tinha o apelido de Nico, né? Ele era muito querido aqui na região. E o Antônio, ele tem a história. Ele teve uma história muito bonita que é um exemplo que deve ser seguido, né? Então, eu penso assim, eu deixo essa mensagem, por meio da pessoa do São Antônio, né? Quantas pessoas poderão ser, assim, ter a mesma visão que ele tinha naquela época sobre as questões ambientais? Bom, eu deixo para vocês que estiverem ouvindo esse vídeo o convite para vocês vir conhecer essa maravilha desse local. Tanto pela nossa nascente que a gente tem aqui, que vocês podem conhecer, que muita gente não conhece, mas para conhecer esse lugar maravilhoso que tem aqui, que é a Fazenda Gazeta. É muito importante vocês virem aqui porque aqui vocês vão ter aula de muita coisa, como preservar a natureza, como preservar uma nascente, qual a importância de ter uma lagoa próximo de vários locais. Então eu deixo o convite para vocês isso daí, para vocês virem conhecer Fazenda Gazeta. Futuramente aqui será um parque socioambiental, mas já está aberta a visitação, vocês podem vir, só não funciona final de semana. Mas durante a semana vocês podem vir com sua família aqui, fazer um piquenique, conhecer a área. E é isso daí. Quando nós falamos em educação ambiental, nós falamos de você cuidar daquilo que é seu, né? O cuidar do meio é tudo que está ao nosso redor. Quando a gente fala cuidar do meio, é uma coisa incrível que quando você traz aqui os alunos e eles se deparam com esta lagoa, eu acho que aí você começa a entender o que é a educação ambiental. Quando as crianças se sensibilizam com aquilo que eles veem. Como falamos no começo, uma coisa é aquilo que eu vejo no livro, outra coisa é aquilo que eu vejo pessoalmente, igual, como falamos agora da lagoa. Então eu acho que isso é a resposta do que é educação ambiental. Vale a pena você vir no Café da Roça, você vai se deliciar com o ambiente, essa energia maravilhosa, pássaros cantando, a energia aqui, a brisa da manhã com música sertaneja. Vale a pena você participar do Café da Roça. Se você vier em um, você não perderá nenhum mais, porque vale a pena, vai ficar na sua memória e no seu coração. Toda essa história aqui, esse evento maravilhoso. Você que não vivenciou essa experiência, venha, você vai gostar, você vai virar fã, assim como eu e outras pessoas que nunca fizeram, viraram fãs, né? É um evento muito legal, muito bacana, em que vai ter um espaço para reflexão. Você vai ver como era a vida antigamente, sem celular, a vida com compadre, com a comadre. Isso a gente precisa contar para os nossos filhos também, que existe vida fora do mundo digital, e essa experiência do Café da Roça traz muito isso para mim. Para a população, eu deixo um recado assim, eu sei da ansiedade, né, em conhecer esse espaço, mas a administração, o prefeito Zezé está bastante empenhado, né, nos próximos anos em implantar o parque aqui para que a população venha até esse espaço. Enquanto não tem o espaço, né, aberto à população, nós convidamos a população para que participe dos eventos que nós oferecemos aqui, o Café na Roça, né, quando tem atividades aí nos projetos, nos programas, que a gente utiliza o núcleo de educação ambiental, né, então é importante também participar, porque geralmente tem a visita monitorada, então dá a oportunidade de conhecer esse espaço. E em breve, se Deus quiser, né, a gente sabe que a administração se empenha em oferecer espaço com qualidade para a população. Em breve, se Deus quiser, nós teremos aqui o parque aberto e aí a população vai poder contemplar tudo isso que a gente está dizendo. E eu deixo um recado para a gente juntos construir.
Enquanto o Parque Antônio Gazeta não está aberto à visitação para todo mundo nos finais de semana, eu faço um convite especial para as escolas, para as famílias virem conhecer as atividades do Núcleo de Educação Ambiental que acontece durante a semana, virem visitar o parque no horário comercial durante a semana que ele está aberto à população e venham entender como é que esse patrimônio ainda existe, como ele está preservado e esse patrimônio natural é tão importante. Vocês podem visitar a nascente, vocês podem visitar o lago, venham desfrutar desse pedacinho da Hortolândia antiga que a gente tem dentro da cidade. Eu acho que a população toda tem que conhecer, né, a Fazenda Gazeta, que é para isso, para lembrar um pouco da história de Hortolândia, para saber como que Hortolândia foi se formando em torno de todas essas fazendas aqui da região e conhecer. E é um lugar muito agradável, muito bonito, muito refrescante, muito relaxante de se passar um dia. Então visite a Fazenda Gazeta, conheça a história e tenha um dia maravilhoso de relaxamento, de descanso e de qualidade de vida.